Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Belo Vale, Bom Sucesso, Campo Florido. Espera feliz. É muito bom ter você ligado aqui na tela da Band. É hoje, Atlético e São Paulo decidem a liderança do Brasileirão. No Cruzeiro, Cuca, quanto menos falar, melhor. Seleção brasileira, 1-0 e futebol ruim contra a Romênia. Convocação para a Copa América. Não tem Fábio nem Henrique. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Romero Carvalho, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. E vamos lá, começar o Minas Esporte falando do jogão desta noite, Atlético e São Paulo. No Galo sem mistérios, o que interessa é manter a boa campanha e quem sabe se consolidar na liderança. Em 38 rodadas, o Brasileirão tem muitas partidas decisivas. Para o Atlético, a desta quarta-feira contra o São Paulo é apenas a primeira delas. O Campeonato Brasileiro, todo jogo tem que encarar como uma decisão, né? Entrar ligado, sabe da força das equipes que a gente vai encontrar, só time bom. Então manter a nossa concentração, manter a nossa humildade dentro de campo aí e procurar os 3 pontos sempre. Atlético e São Paulo são as duas únicas equipes com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Por isso, o vencedor do confronto desta quarta-feira, um jogo adiado da terceira rodada, além de manter o bom aproveitamento, ainda vai levar para casa a liderança do Brasileirão. Então acho que isso é importante, ainda mais você brigando pela liderança. Então acho que isso te dá confiança e você vencer os jogos. Então isso é o nosso objetivo. Respeitando a equipe do São Paulo, mas dentro da nossa casa tem que mandar o Atlético. Para o Galo, um empate é suficiente para retomar a liderança do Brasileirão. Mas o time quer mesmo é a vitória em casa. Eu acho que é manter o aproveitamento aí de 100%, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é bom fazer o papel dentro de casa. Ganhando dentro de casa é muito importante, né? Então como eu falo, é dobrar a atenção aí para conseguir os 3 pontos aí, fazer 9 pontos aí. Com os dois times brigando pelas primeiras posições, a partida chama a atenção. A promessa é de lotação máxima na Arena do Jacaré. A gente tem que continuar trabalhando lá de Sete Lagoas, a torcida continuar nos apoiando ali. Com o apoio da torcida e contra um adversário direto, em casa, o Atlético não pode pensar em tropeços. A equipe está preparada para esse jogo, ciente dessa responsabilidade e que o nosso objetivo possa ser alcançado a vitória e dar continuidade ao nosso trabalho que está sendo bem feito. Comigo, Romero Carvalho, e o Leandro foi perfeito, né? Na nossa casa, tem que fazer valer o resultado. É isso que é campeonato de pontos corridos. Né? Exatamente. Se todo jogo vai ser uma decisão, aqueles que você joga em casa contra adversários diretos, em tese o São Paulo é um, você não pode deixar passar a oportunidade de pontuar, de fazer valer o seu mando de campo. Eu acho que esse é um grande jogo, é um jogo que todo mundo está esperando, porém, como a gente já alertou aqui, não pode ser aquele divisor de águas, nem para o lado positivo, nem para o lado negativo. O Atlético não pode nem se iludir com uma vitória sobre o São Paulo e nem também se abater demais com uma derrota, porque ele ainda tem muitas rodadas pela frente até chegar numa definição do Campeonato Brasileiro. E você concorda ali com o Renan que é só time bom? É mais ou menos, né? Na verdade, não precisa tanto. Não é tanto assim. Em um campeonato do mundo, você tem toda a primeira divisão com times no mesmo nível. Isso seria impossível, seria maravilhoso, mas também é impossível. O Atlético não enfrentou 2 bons times nas suas 2 primeiras rodadas. O Atlético Paranaense nem sequer gol marcou. Ainda está zerado na competição, pior ataque, 0 gols. E o Avaí também cambaleando, com o time ainda tentando se remontar depois da saída da Copa do Brasil, jogadores saindo, ainda talvez alguns reforços, técnico balançando, ou seja, uma situação muito pesada. E ele pega agora o São Paulo também com alguns desfalques, na chance de embalar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é aí mais nas diferenças, né, Romero? O Atlético Paranaense com o Adilson Batista, que ainda está montando, né? Um time realmente muito ruim. O Avaí com as dificuldades que ele apresenta dentro da sua casa, né? Então, eu acho que talvez, assim, são todos adversários importantes, né? Cada um na sua característica. Né? Não, você tem que fazer os pontos. Não adianta também enfrentar um time que depois vai brigar contra o rebaixamento e ter perdido pontos para ele nas primeiras rodadas. O Cruzeiro, por exemplo, perdeu aqueles pontos contra o Figueirense. O Figueirense está até bem na competição. Mas a gente olha para o elenco do Figueirense e não imagina esse time brigando da metade de cima para a tabela. A gente não imagina isso. O Figueirense tem toda a pinta de brigar lá embaixo. Ou seja, com esse tipo de adversário, independente da situação dele, você tem que vencer. Vamos falar mais já sobre isso. Vamos mudar então agora. O Cruzeiro, Cuca, minimiza o desabafo lá do Fabrício, né? Mas avisa,
quanto menos falar, melhor. Agora, melhor para todo mundo, né? Fabrício leva a sério a fama de guerreiro. Por isso, reclamou quando foi vetado para o jogo do fim de semana contra o Fluminense. A comissão técnica, junto com o departamento médico, acharam melhor eu ficar de fora. Então, só cabe a mim trabalhar, né? Falar pouco e mostrar dentro de campo. É lógico que para mostrar a gente precisa das oportunidades, né? Mas sempre respeitando o treinador e sendo profissional. A decisão de vetar o volante foi explicada nessa terça-feira pela comissão técnica do Cruzeiro. E nesse último jogo ele foi vetado pelo departamento médico, né? Porque acusou umas dores nas duas pernas, no outro dia era uma só, e o departamento médico, por precaução e com toda a razão, acabou fazendo uma ressonância enquanto a gente estava indo viajar. O exame foi feito, conseguido fazer no final da tarde para o começo da noite da sexta-feira, e como uma situação muito perto, muito próximo, em cima, na verdade, da viagem, optamos realmente por vetá-lo da partida, retirá-lo da partida, uma vez que a gente tinha a queixa do atleta, uma preocupação se tinha ou não tinha lesão e até mesmo um possível agravamento durante a partida do sábado. E logo no primeiro treino tático da semana, Fabrício mostrou que está realmente recuperado. Ele treinou entre os titulares do meio-campo do Cruzeiro, ao lado de Marquinhos Paraná e Montijo. No treino, Cuca ainda escalou Anselmo Ramon como substituto de Thiago Ribeiro, vetado pelo departamento médico. Gilberto e Vitor foram os laterais. Esses treinamentos servem para a gente ir aprimorando, né? Conhecendo melhor o companheiro. Principalmente comigo, né? Que estou chegando. Cheguei há 2 meses aqui, foi o meu primeiro jogo. E a cada treino que você faz junto com o pessoal serve para conhecer melhor, saber a característica de cada um, e é para isso que esse treino está servindo. A definição da equipe para enfrentar o Santos agora depende do retorno de Vitorino da seleção uruguaia e de Fábio e de Henrique da brasileira. Com os reforços, o Cruzeiro precisa da primeira vitória para reagir no Campeonato Brasileiro. Então, a hora é de jogar mais e falar menos na Toca da Raposa. A gente lida com 35 jogadores, cada um com uma personalidade, e vai ocorrer aqui no Cruzeiro, lá no Flamengo, no São Paulo, em todo lugar isso ocorre, né? Agora, nesse momento que você vive um momento difícil, como o Cruzeiro está passando, e nós vamos sair desse momento difícil, eu acho que quanto menos falar é melhor. Falar menos é difícil, né? Comigo, Flávio Carvalho. E quando você convive, como o Cuca disse, com um grupo aí de 30, né? Você contar todo mundo que trabalha, 40 pessoas, é complicado. Cada um tem sua opinião, sua história, aquilo que imagina, né? Mas ficar quietinho agora era bom, né? Pois é, e um grupo de jogadores que tem muita personalidade. Você pega, por exemplo, o episódio do Gilberto com o Roger. O que rendeu aquilo? É né? verdade. E o Cruzeiro estava em plena Libertadores, disputando o Campeonato Mineiro, né? Custou a parar aquele assunto, né? Foi preciso o presidente do Cruzeiro ir lá, reunir a turma, chamar o Roger. E ontem, eu conversei até com o Zezé à noite, e ele me disse que esteve na Toca da Raposa ontem também. Ontem foi aniversário do Cuca, ele participou do aniversário, fizeram um bolo pro Cuca, e reuniu o grupo também e participou dessa conversa. Nesse momento, eu acho que o que é mais importante é ter uma linguagem só. Quem é que fala? É o treinador? É. Porque o Fabrício disse que tinha condições de jogar sábado. O departamento médico disse que não. Ele fala assim, a dor que eu estava sentindo era suportável. É uma dor que qualquer jogador sente durante uma partida. Eu tinha condições de jogar o jogo. Agora, o médico disse que não, o Cuca disse que não. Então fica esse disse que me disse, tem que ter uma posição para um falar só. O Fabrício não foi, fica quieto, deixa o técnico falar. Não foi por isso assim. Agora depois, o Fabrício vai reunir com o Cuca e vai dizer para ele, ó, eu tinha condições de jogar. Resolve entre eles. A roupa suja tem que ser lavada em casa nesse momento, porque o Cruzeiro é o 17º colocado, e se não arrumar essa situação, acaba criando o quê? Um desconforto para o treinador, para os jogadores e até mesmo a saída do Cuca. Agora, o Cuca disse ontem, no aniversário dele, como você colocou, Flávio, que é o pior momento dele no Cruzeiro. É o pior momento do Cuca no Cruzeiro? Porque quando ele chegou no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cruzeiro não estava numa posição de rebaixamento, zona de rebaixamento. Ele está agora com 3 jogos, sendo 2 derrotas e apenas um empate em casa. E perdeu para o Figueirense e perdeu para o Fluminense. Ou seja, o Cruzeiro hoje é o 17º, é o primeiro da zona do rebaixamento. Então é o pior momento dele. Para quem foi apontado como o melhor time do Brasil, como o grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, o grande favorito para ganhar a Libertadores, foi o melhor time da primeira fase da Libertadores e agora é o quê? É o 17º do Campeonato Brasileiro. Então ele tem motivo para falar isso.
Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Cruzeiro, tem a história da convocação da seleção brasileira, da não convocação, né, do Henrique e do Fábio, a gente vai falar o que será que aconteceu. Então, seleção brasileira, vitória magra por 1-0, com o gol até contestado, né, do Fred, vamos ser sinceros. Na etapa inicial houve até gritos de olé para os romenos. Isso foi no finalzinho, né? Vamos rodar as imagens que eu e o Fábio Pinel vamos comentando em cima do jogo do Brasil. Tá aí a seleção brasileira, Fábio Pinel, num jogo que foi mais uma vez muito ruim, né? Muito. Nas apresentações aí do Brasil, né? Nós começamos aí mostrando os filhos do Ronaldo. Acho que valeu só pela festa, né, Edmar? Que também, vamos ser sinceros, não foi assim, também aquela festa. Eu né? esperava mais. Por tudo que o Ronaldo representou para o futebol brasileiro, eu esperava mais da CBF. Um evento mais grandioso, de repente uma homenagem ali no Círculo Central durante o intervalo da partida. Acho que faltou um pouquinho mais para essa festa que consagra realmente um dos grandes jogadores do nosso futebol. Neymar, o que você achou da atuação dele? Muito discreta, quis aparecer bastante, até para assistir no sentido de dar a assistência ao Ronaldo para que ele fizesse o gol na sua despedida, mas não demonstrou muito futebol. Bem pouco do que ele pode jogar pela seleção brasileira. Agora, com um time muito fraco também esse da Romênia, né? Nada muito. Se esperava, né? Tanto que o pessoal foi até indo embora depois da festa do Ronaldo, aos 30 minutos lá o povo estava indo embora, que já ninguém mais aguentava. Um frio em São Paulo, uma chuva e um futebol ruim dessa seleção. Inclusive, Edmara, com 5 minutos de partida, já dava para ver o quão frágil era essa seleção romena. Com muita facilidade, o Brasil chegava ao ataque, trocava passes, os romenos saíam jogando errado. Destaque apenas para o goleiro, né? O Tataruzanu. Olha, defendeu todos os chutes do Ronaldo, estragou a festa na despedida do Fenômeno. Foi uma pena, mas fora ele, eu acho que a seleção romena escapou de uma goleada. O que o Ronaldo, com tudo que a gente viu ontem na festa, da forma como ele até se referiu ao público, pediu desculpa, para mim ele foi o melhor em campo, tá, gente? Tô maluca, não. Os 3 lances dele, para mim ele foi o melhor. As melhores oportunidades foram dele. Com ele. E aí ele acabou pedindo desculpa. Nossa, eu poderia até ter encerrado com um gol no meu último jogo. Pediu desculpa para o torcedor. Desculpa de tudo que ele deixou do legado que ele deixou. Todo mundo era muito triste com aquilo que estava acabando naquele momento. Né? E é engraçado a gente perceber como é que o torcedor mudou o conceito. O corintiano, por exemplo, ele não queria no seu time um jogador com sobrepeso, que não tinha mais condições. Mas quando ele percebeu em campo um jogador que não é mais um atleta em si, era um ídolo do futebol brasileiro, ele passou a apoiar o Ronaldo. E aplaudiu, e apoiou, e queria ver o gol do Ronaldo nessa despedida. E eu estava nessa, eu também queria ver um gol do Ronaldo na despedida. Até achei que poderia pintar um pênalti maroto nessa partida para que o Ronaldo pudesse marcar uma despedida. E o goleiro, né? Bater nele. Só ia depender do goleiro, né? Que pegou tudo, era capaz até de pegar o pênalti. É verdade. Agora, o Mano Menezes chegou a dar instruções pro Ronaldo quando ele entrou, né? Vai lá, né? Tá na sua hora. Valeram aquelas últimas instruções ali. Eu acho até que ele não prestou atenção, Dimara. Eu também acho que ele estava tão concentrado em entrar naquela ansiedade de despedida que acabou não prestando muita atenção no que o Mano deve ter dito a ele. Se bem que o Mano deve ter passado para ele, na verdade, é o seguinte, vai lá, faz o que você sabe fazer, boa sorte, obrigado por tudo. Deve ter sido algo nessa linha também. Agora, olha só, é um gênio mesmo, né? A gente está vendo ali, essa imagem é terrível, né? A barriga do Ronaldo é uma coisa que, para quem viu esse atleta, né? E vê essa situação, e agora aí a despedida, né? Essa volta olímpica lenta, né? Eu acho que também se fosse mais rápido ele não ia dar conta. E o que teve de piada a respeito do Ronaldo, eu mesmo brinquei com a situação, mas eu acho que é válido. A gente brinca com quem a gente gosta, né, Edmar? E ele realmente foi um grande ídolo. Eu acho que está de parabéns por tudo que fez ao longo da carreira. E é uma pena só que esteja abandonando o futebol por conta da condição física. Ele ainda é novo, tinha condição de ir mais longe. Mas, infelizmente, por conta desses problemas, o hipotiroidismo, como ele diz, infelizmente acaba atrapalhando um atleta. Eu vou repetir o que eu disse no Twitter. Para os comuns, é difícil entender os gênios. Acho que foi isso que aconteceu ontem no Twitter. No próximo bloco, bate-papo com os nossos comentaristas sobre os times mineiros no futebol nacional, seleção brasileira. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.